A Copa do Mundo está chegando e com ela a ansiedade vem junto. Pensando nisso e em trazer alguns dados sobre o esporte que tanto amamos, hoje, continuando aquele quadro que começamos na semana passada aqui no canal da Era dos Dados, vamos falar muito sobre isso. Se hoje em dia os salários que vemos no futebol parecem coisa de outro mundo, alguns anos atrás o cenário não era exatamente esse. Para se ter uma ideia, hoje o Neymar, que fica todo mundo curioso em saber quanto ele ganha algo em torno de 18 milhões de reais. Aí você pensa, por ano, né? Não é. 18 milhões de reais por mês. Isso apenas do seu salário lá no PSG, sem incluir ainda os bônus, patrocínios e as propagandas que ele faz. O Pelé, no auge da sua carreira, a gente foi atrás desse dado e olha que legal, ele recebia 2 milhões de cruzeiros, um valor considerado absurdo pela mídia naquela época. Fazendo as conversões, que é o que importa, né? Estima-se que esse valor seja correspondente a 70 mil reais hoje em dia, ou seja, o Pelé recebia o mesmo que hoje em dia um menino que está começando a carreira ali de 18, 19 anos costuma receber em qualquer time de futebol mundo afora. A diferença chega a ser gritante e no vídeo de hoje traremos mais exemplos que comprovam que os tempos mudaram para os jogadores do esporte mais amado do mundo. Meu nome é Paulo Pereira, sou fundador do projeto A Era dos Dados. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do que temos feito na Era dos Dados. Enquanto Pelé, que é considerado até hoje o rei do futebol, craque absoluto e campeão das Copas de 58, 62 e 70, com um salário considerado altíssimo naquela época, outro jogador extremamente talentoso e reverenciado na época era o Mané Garrincha, vencedor de 2 Copas do Mundo, a de 58 e a de 62. Ele recebia cerca de 10% do salário do Pelé, ou seja, 200 mil cruzeiros, o que seria hoje 7 mil reais por mês. O Garrincha, por exemplo, ao contrário do Pelé, era avesso totalmente ao marketing e não soube construir uma imagem que o ajudasse a sustentar-se além das 4 linhas. Ele vivia uma vida totalmente boêmia e infelizmente veio a falecer em 83 sem dinheiro, vítima de uma cirrose hepática. Voltando para os dias de hoje, já falando de Neymar, um pouquinho do que a gente falou atrás, que tem um salário de aproximadamente lá 18 milhões de reais no seu clube, PSG, mas você sabia que quando ele deixou o Barcelona em 2017 e foi para o PSG, teve seus direitos adquiridos pelo valor de 1,2 bilhão de reais, sendo a contratação mais cara da história do futebol, que até hoje, em 2022, não teve ninguém mais caro do que aquele valor na época, que foi de 222 milhões de euros. O Pelé, por outro lado, quando deixou o Santos e foi para o Cosmos, nos Estados Unidos, em 77, a sua transferência foi selada pelo valor de 7 milhões de dólares. É muito pouco, perto dos dias de hoje, né? Estamos falando do rei do futebol e de Neymar. Não vou criticar o Neymar, pois estamos às vésperas da Copa do Mundo e não quero zicar tudo que ele vai fazer lá. Eu tô botando toda a fé nele, mas é uma disparidade muito grande de salários e valores à época. Agora, falemos também sobre uma seleção que não ganhou a Copa do Mundo, o que foi um pecado, mas marcou história com seu futebol bem jogado, que era o Brasil de 82. Trouxemos aqui o exemplo do Zico, o maior craque da época, e foi um dos destaques daquela Copa do Mundo. Ele ganhava no Flamengo um salário que, com as correções, hoje estaria próximo dos 60 mil reais mensais. O Falcão, por exemplo, que era do Internacional, ganhava um salário parecido com o de Zico. Só para você ter uma ideia, Pedro, aquele que todos querem ver vestindo a amarelinha do Catar, que é aquele que joga no Flamengo esse ano, recebe hoje cerca de 600 mil reais por mês, ou seja, é muito mais do que o Zico ganhava naquela época que ele estava no Flamengo. O Gabigol, por exemplo, aquele que praticamente não tem chances de ir para a Copa mais, recebe astronômicos 1,5 milhões de reais por mês. É muito dinheiro perto do que o pessoal daquela época ganhava. Agora olha que interessante, em 94, trazendo aqui dados de outras Copas do Mundo, Romário, que era sensação no momento, após carregar a seleção brasileira nas costas, puxar um inédito tetra e ser considerado o melhor jogador do mundo, ganhava o maior salário do Brasil. E muita gente criticava na época, né? Agora imagina, o maior salário do futebol brasileiro naquela época. Se a gente fosse atualizar com inflação nos dias de hoje, seriam 62 mil reais
por mês. Enquanto isso, hoje em dia o Daniel Alves, que é o lateral direito cotado para ir para o Catar, ele recebe só do São Paulo, do acordo que ele fez para sair, 400 mil reais por mês e não joga, né? Tá ganhando do São Paulo, tá jogando lá no Pumas, no México, mas ainda ganha 400 mil reais do São Paulo. É muita coisa se a gente comparar com jogadores de antigamente. Essa despesa do São Paulo com o jogador se dá por conta de uma dívida de mais de 24 milhões de reais resultante do encerramento do contrato. Após uma passagem frustrante que ele teve ali pelo São Paulo, que é o maior campeão da história do futebol, com mais títulos ganhos por solos brasileiros. Ó, esse roteiro aqui foi feito por um São Paulino, né? Que eu adoro também, que eu sou São Paulino, mas São Paulo é o maior campeão do Brasil em números mundiais. Ronaldo, por exemplo, ainda uma promessa por volta de 94, foi vendido na época do Cruzeiro ao Ajax da Holanda por cerca de 8 milhões de reais. Aí vamos trazer aqui para a época o Antony, também atacante e promessa nos dias de hoje, acaba de ser vendido do Ajax para o Manchester United por mais de 500 milhões de reais. Já em 2002, os valores eram um pouco mais próximos dos atuais. Ronaldo, que é o craque, né, vencedor de 2 prêmios de melhor do mundo e recém-pentacampeão com a amarelinha, ganhava na Inter de Milão algo que girava em torno de 4 a 6,2 milhões de euros anuais. O que acontece com esses jogadores? Eles acabam ganhando, obviamente, bastante enquanto ele está jogando, mas alguns deles que sabem trabalhar fora do gramado, como o Ronaldo, por exemplo, né, o que não era o que acontecia na época com o Garrincha, outros jogadores da época, eles ganham muito mais fora de campo e depois de encerrar a carreira do que agora. Isso acontece muito com o Beckham, por exemplo, Ronaldo, outros jogadores que estão fazendo dinheiro até hoje. O próprio Pelé também faz muito patrocínio e acaba ganhando dinheiro. Agora, em comparação, Gabriel Jesus hoje, nossa esperança de gols para a Copa do Mundo, recebe do Arsenal da Inglaterra cerca de 12 milhões de euros anuais. Só faltam as 2 bolas de ouro, né? Muito parecido com o Ronaldo, mas tá faltando aí uma bola de ouro que pode aparecer em algum momento. E aí, o que você acha dessas diferenças, dessas cifras, comparando épocas, comparando jogadores? Chega a soar absurdo, né? E assim encerramos o vídeo de hoje, mas eu quero saber a sua opinião. Qual é o jogador que você acha que ganha o valor mais justo pelo que ele entrega dentro de campo? Comenta aqui com a gente que eu tô curioso para saber. Se você gostou também, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do que tem feito aqui na Era dos Dados. Compartilhe também com seus amigos que esses dados são super curiosos para gerar aquelas discussões de WhatsApp. Expanda seu conhecimento e encontre o direcionamento ideal na nova Era dos Dados. Trabalhar com dados é importante, mas é super importante também saber qual é a fonte, buscar informações, fazer pesquisas e saber como os dados podem ajudar qualquer tipo de comparação, tá bom? Até o próximo vídeo aqui na Era dos Dados.